Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Estupefato, um programa aqui para nós refletirmos sobre questões contemporâneas, questões inclusive de psicanálise, saúde mental. E hoje temos o prazer de receber o Marco Mileu, que vou apresentá-lo agora, inclusive, né, Marco? Vou pegar aqui. O Marco Mileu, ele é psicanalista clínico, atende em consultório particular em Campinas, São Paulo, professor no Instituto de Psicanálise do CETEP, pós-graduando no Instituto ESP, mestrando em Psicanálise e Sociedade na Universidade Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro, com um projeto de pesquisa: qual a relação do sujeito na massa com os dispositivos de poder das redes sociais? Inclusive é um tema bem interessante, né? E o Marco, hoje nós vamos aqui bater um papo, né, sobre um tema que, sinceramente, me causa uma curiosidade pessoal, né, para a gente aqui que está conversando, que a gente até conversou ali no WhatsApp, né, para a gente pensar nesse tema de hoje, que é sobre o sofrimento invisível. Eu acho, inclusive, um tema muito necessário de ser dito. Mas, antes de mais nada, né, Marcos, antes da gente começar aqui e passar a bola para você, agora tem presentinho. Oh, legal. E quero te entregar Perfeito. um estupefatozinho para você. Legal, Muito obrigado pela obrigado, participação, viu? Valeu. Fico agradecido. Obrigado. E, Marco, é à vontade. O Opa. microfone é seu. Obrigado, Rods. Obrigado pelo convite. Achei super legal. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. É um tema que eu fico debruçado há algum tempo, acho que desde a época da graduação. A minha graduação é em filosofia e eu sempre ficava pensando algumas coisas assim, porque eu suspeito um pouco daqueles filósofos que são muito otimistas, sabe? Tudo sorridente, tudo porque... Cara, eu fico pensando, se o filósofo é muito sorridente, otimista, ali, alguma coisa ele não está observando na sociedade. Eu acho que alguma coisa ele não está observando. E eu, na graduação, o último projeto meu foi trabalhar justamente sobre o mal-estar na civilização de Freud, né? E ali eu acho que começou a clarear um pouco por que o sujeito sofre, o indivíduo sofre na sociedade, né? Porque até então eu era um pouco... Eu questionava um pouco a psicanálise. Eu acho que todo mundo, quando entra na psicanálise, é legal, acho que trazer a jornada que o psicanalista faz até chegar na psicanálise. Eu sempre questionei muito sobre isso. Até um dado momento que quando eu debrucei em Freud, eu falei assim, não, tem alguma coisa aqui que faz sentido. Tudo aquilo que eu observava, eu falava, cara, o que causa esse sofrimento do indivíduo na sociedade? E quando eu comecei a ler Freud no Mal-Estar na Civilização, parece que deu uma clareada. Eu falei, não, então tem sentido isso aqui. Foi quando eu comecei a me debruçar, comecei a trabalhar muito com a psicanálise, comecei a me debruçar muito sobre isso. E eu falei, bom, então agora a gente está chegando num lugar legal para observar por onde o sujeito sofre, aonde o sujeito sofre na sociedade, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer uma análise um pouco histórica, né? Se a gente for pegar século XVI, século XVII, por exemplo, percebe que na sociedade era uma sociedade bem punitiva, perfeito? Ou você estava dentro de um sistema ou você era punido, e as punições elas eram as mais absurdas que existiam, né? Na França, por exemplo, Foucault até relata isso no livro Vigiar e Punir, que essas punições eram espetáculos, né, em praça. Então, eles amarravam o cara em cavalos e puxava, e era aquela coisa bem sanguinária, que era como se fosse algo teatral mesmo. Por quê? Para causar, para punir quem transgrediu alguma norma ali, né, dada geralmente por um líder autoritário, e também para servir como exemplo para os outros. Isso, de uma certa... Claro que em determinadas medidas, respeitando todas as proporções aí, ele veio percorrendo, né, já não é mais uma punição sangrenta como que era antes, mas até a década de 70, 80, você percebe que ainda é uma sociedade um pouco punitiva, né? Por exemplo, vamos pegar o mercado de trabalho na década de 80. Vocês já viram alguns filmes assim? Que todo mundo trabalhando na fábrica e o líder, que é o gerente, algum superior, ele fica numa salinha cheia de vidros, só observando quem estava trabalhando. E às vezes naquelas cenas de filme ele até abaixa aquela persiana para olhar, né, tudo. Mas qual que é o intuito disso? O intuito disso é para verificar quem não está dentro do sistema e puni-lo. Qual que é a punição? Dispensar de alguma forma, para que também sirva de exemplo para os outros funcionários.
Entende? Por quê? Porque a sociedade via como que se você não estivesse trabalhando, você era um eliminado. Sim. Né? Tanto que existem alguns ditados que, na minha opinião, me incomodam até hoje. Né? Olha, você tem que estudar para ser alguém na vida. Poxa, para ser alguém na vida, precisa estudar. Olha, quem não trabalha não é nada. Né? Ou seja, você começa a reduzir esse indivíduo a um nada se ele não respeita uma norma. E isso aí ainda é uma característica dessa sociedade punitiva. Tá? E se ele também não produz, né? Exatamente. Aí, essa é a sacada de virada de ali mais ou menos a década de 80, 90, principalmente pós-2000. O que acontece? Começa a virar, Bicho Honey traz isso, uma sociedade do cansaço. Já não é mais uma sociedade punitiva, mas começa a vir uma sociedade da performance. Eu já não preciso mais ter um superior olhando para mim para ver se eu estou sendo produtivo ou não. Eu já tenho uma autocobrança introjetada. Por quê? Porque se eu não produzir, eu não estou dentro de um sistema, eu não consigo participar de um capitalismo, eu não consigo participar do consumo de bens, entende? Então, já não precisa mais de de um outro sim, mas já não precisa mais aquela outra pessoa olhando para você, que senão eu vou te punir. Mas sim, vai ter uma outra pessoa te olhando e avaliando se você está dentro de um sistema consumista ou não. Porque se você não estiver consumindo, você não vai ser punido, mas você vai ser reduzido. Entende? E essa questão, né, que você traz aí do Banchurran, da sociedade da performance, né, no caso, né? Como é que você vê isso acontecendo hoje, de alguma maneira? Porque é interessante pensar ali nessa performance como sendo algo que você está trazendo, que eu acho que também o Banchurran ele traz, como que isso já está introjetado em nós. Como se eu só posso ser alguém se eu estou, de alguma forma, produzindo alguma coisa. Como é que isso introduzido no capital, né? Introduzido também nas redes, de alguma forma, totalmente. Né? Que hoje em dia também tem a questão mercadológica, mas tem também o que a gente tem das redes sociais, né? O que você está fazendo, o que você está pensando. Que é a primeira pergunta quando você entra lá no Facebook. Então, quando a gente está falando de rede social, o primeiro ponto é quem é o produto? Quem é o produto? O produto somos nós. Né? Porque o que a rede social ganha é em cima de nós. Em cima do usuário. Nós estamos dizendo em cima do usuário. Entende? Então você é o produto. Esse é o primeiro ponto. Né? E o que a rede social ela começa a crescer os olhos do usuário? Porque ali eu posso ser o que eu quiser. Perfeitamente eu posso ser o que eu quiser. Eu posso. Repare que hoje as redes sociais, principalmente voltadas para a imagem, que é o que dá mais sucesso hoje, né? Instagram, da vida, essas coisas. Ele me permite alguns recursos de criar avatares. Eu posso criar filtros. Eu não preciso demonstrar algo que eu não quero. Eu não vou nem dizer se é defeito ou não, mas eu posso optar em não demonstrar algumas coisas. Entende? Isso serve para quê? Para duas coisas. Uma, para eu ser aceito por aquele outro. E também para eu ser protegido daquele outro. Porque se aquele outro me atacar, ele não está atacando a mim, ele está atacando um avatar que eu criei. Sim, está atacando a minha imagem. Uma imagem, mas não é uma imagem estruturada ali como indivíduo. Ela está atacando uma imagem que eu criei. E proposital ainda aquela criação. Entende? É proposital. Eu posso colocar um filtro, eu posso modificar o meu rosto, eu posso mudar até a cor do meu cabelo, ajeitar, colocar uma pele mais lisa, que eu sei que eu não tenho na realidade. Eu sei que eu não tenho. E se vier um ataque, é contra aquilo. Então beleza. Então eu pego, excluo essa foto e crio um outro. É muito efêmero. Entende? Então, ele também te produz um certo anonimato. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar Psicologia das Massas, analiso eu, que Freud escreveu em 1921. Né? Que ele estava ali debruçado, tentando estudar por que as pessoas adentram numa massa. Qual que é o movimento para um indivíduo estar dentro de uma massa? Bom, existem vários ali, mas um que eu gosto de trazer é justamente o anonimato. Porque é demasiadamente humano a gente querer saciar nossas pulsões. Essencialmente humano. É demasiadamente humano nós queremos isso. Mas por que eu não posso fazer isso numa sociedade? Porque eu tenho o olhar de censura do outro.
Por exemplo, se eu fosse saciar todas as minhas vontades, se eu recebesse uma fechada no trânsito ali e alguém me xingasse, eu abria a porta e matava o cara, ou batia no cara. E por que eu não posso fazer isso? Porque existe uma censura ali social, existe uma norma social que fala assim, eu não posso. Mas esse era o meu desejo naquele momento. Agora, se eu tô numa massa, eu aproveito do anonimato e eu faço. Porque o julgamento não vai ser contra exatamente eu quanto indivíduo, vai ser contra uma massa. Tem uma imagem que circula na internet, eu não me recordo ainda, mas saiu num jornal, foi na Europa, alguma manifestação. Então, tinha um grupo de policiais aqui com aqueles escudos, tudo, e o outro lado os manifestantes, né? Então entra aquele choque danado. Nessa imagem existe uma senhora, mas senhora mesmo, ela pulando por cima de todo mundo e querendo bater nos policiais. Mas repara que essa é uma senhora que, se você olhar no dia a dia, ela é aquela senhora boazinha, fofinha, coisa de vozinha, sabe? E a hora que você vê ela na massa, expressando toda aquela agressividade, você pergunta onde saiu tanta energia para aquilo? Aonde que estava isso? Né? Isso aí justamente é o que? É uma expressão pulsional que a pessoa tem, que ela quer saciar isso. E quando ela quer saciar isso, ela não vai medir esforço. Você pode pegar exemplos em estádios de futebol. Né? O torcedor, ele aproveita do anonimato, que no dia a dia ele tem um pudor em falar palavrões, na casa dele ele é super alinhado, tudo. Mas a hora que ele tá naquela massa, que tá todo mundo gritando, ele se aproveita disso e também grita. Ou seja, existe um sofrimento em mim, no indivíduo, na sociedade, existe um sofrimento que eu não posso saciar por causa das sanções que eu tenho, das minhas normativas sociais. Então isso me causa um sofrimento, porque nada pior para um indivíduo ter que segurar ali as suas pulsões, seus desejos. Entende? Então quando eu faço esse movimento e coloco ele numa massa, é a fórmula perfeita para você saciar esse desejo e aliviar esse sofrimento. Essa é uma questão interessante, né? Porque, assim, apesar de eu já meio que saber a resposta, mas eu acho que é importante a gente estar aqui para desenvolver aqui ali um olhar. Porque isso também é um material clínico. Isso também vem para a clínica, de uma certa maneira, de um seguinte discurso, que eu não sei como é que você recebe isso, mas o que eu vejo é, por exemplo, pessoas que chegam na clínica e falam, eu estou sofrendo por estar sentindo isso. Mas o sofrimento é por estar sentindo isso, por estar reprimindo isso de alguma maneira, ou não estar conseguindo ter espaço para se apresentar dessa forma, ou é por não conseguir, às vezes, até elaborar isso. Como é que você vê esse sofrimento? Perfeito. Bom, acho que esse sofrimento a gente pode falar um passo antes. Só existe sofrimento porque existe o outro. Só existe sofrimento porque existe o outro. É o outro que vai causar sanções em mim, eu poder atender ou não um desejo. Tá? Quem que é esse outro? É o processo civilizatório nosso, é a sociedade. Né? Ele está sempre olhando. Por quê? Porque eu tenho que reprimir os meus desejos em função de uma segurança coletiva, ou seja, eu não vou matar ninguém, mas eu também faço essa troca por uma proteção, também ninguém me mata. Né? Então existe todo um sistema ali por trás disso, só que aquele desejo, ele está ali. Eu segurei, eu reprimi, como se quiser, da forma que quiserem conversar, né? Mas eu, de alguma forma, contive isso em função do outro. Tá? Então, como que o indivíduo ou o sujeito precisa fazer para, de alguma forma, aliviar isso? Criar suas próprias fantasias. Tá? Então, eu vou lá, não estou dizendo que é uma regra, isso aqui é só para exemplificar, mas eu vou lá, eu recebo uma fechada no trânsito, igual eu estava dizendo, eu não posso agredir aquela pessoa, porque existem sanções e também existe uma proteção ali, para que eu também não seja agredido, né? Só que daí aquela pulsão agressiva eu preciso descontar e escoar ela para algum lugar. Não é uma regra, é um exemplo só para ilustrar, mas a pessoa vai lá para academia, numa luta, e faz aquela descarga de energia física, ou ele vai lá e
isso acontece muito, descarrega isso em casa, na esposa, ou no marido, ou nos filhos, porque sabe que ali ele não está correndo nenhum risco, entende? Ele não está sendo vigiado. Ele não está sendo vigiado. Então, mas ele precisa escoar isso. Se ele não escoa isso, causa o quê? O sofrimento. Aí nós estamos falando de um perfil um pouco mais de neurose, que é a entrada na clínica. Se não existisse neurose, ou seja, se não existisse o outro, não existiria neurose. E se não existisse neurose, não existia psicanálise. A psicanálise está aqui justamente para lidar com isso. Tá? Então, qual que é o movimento que nós fazemos ali na clínica? Primeiro é tentar compreender o que ele não consegue, o que ele deseja, mas não consegue. Mas isso é um pouco mais profundo, assim, não é não conseguir, não vou fazer isso porque não posso. É uma coisa muito mais subjetiva, é aquela coisa que ele tem uma sensação que ele quer fazer aquilo, mas ele também não sabe o porquê não vai fazer aquilo. Não é uma matemática muito exata. Eu não vou fazer isso porque eu vou sofrer uma represália na sociedade. Não é muito isso. Porque se fosse isso, ele já sabia o porquê que ele está reprimindo aquilo. Mas às vezes ele não sabe por que está reprimindo aquilo. E aí começa a causar um sofrimento nele. Então, quando ele entra na clínica, a gente começa a fazer uma articulação junto com o analisando de que ele vai compreender que existem desejos que ele não vai, de fato, conseguir, mas que ele vai ter que se ater com esse desejo. Mas, de fato, não vai conseguir. Ele até pode conseguir se ele quiser. Né? Ninguém está falando que é proibido cometer um crime. Ninguém fala que é proibido cometer um crime. O que é dito, por exemplo, até na lei fala, você não é proibido cometer um crime. Só que se você cometer um crime, você vai ser penalizado. Sim. Então, é a consequência, é a responsabilidade daquilo que você vai fazer. E mais ou menos na clínica é isso. Olha, você quer... Foi uma comparação até infeliz, que parece que realizar o desejo está como vinculado a um crime. Não é isso. Mas assim, se eu quero realizar um desejo, que eu percebo que aquilo vai me gerar algum constrangimento, alguma coisa, é colocar esse analisando no centro e falar, olha, é isso. Você chegou nisso. Agora, é a sua decisão. Você quer ir por esse caminho? Você quer atender esse desejo? Perfeito, vá. Dê conta das consequências disso. Obviamente que o analista ele se coloca numa posição acolhedora. Se você quiser, a gente vai estar junto nisso. Né? Agora, se você não quiser também, ok. Mas só que nós damos a oportunidade dessa pessoa da escolha. Que até então ela não tinha essa escolha. Ela estava no automático. Ela só não fazia, não sabia por quê. E ela sofria com aquilo e não sabia. Agora, a partir do momento que a gente coloca ela no centro e olhando para o desejo dela, porque a não realização de desejo que é o que vai causar o sofrimento, a partir daí ele faz uma decisão. E também entrar em contato com o próprio desejo, né? Entrar em contato com... Porque algo que também é visível ali em alguns casos, né? É visível se a gente imagina também. Não é um visível assim tão pronto, né? Mas é de que esse sofrimento, de alguma maneira, ele também é uma falta de contato com lidar com, eu preciso fazer alguma coisa com isso, mas é sobre mim, não é sobre a outra pessoa. Eu preciso fazer algo com isso, né, com relação ao desejo, mas não ter no sentido prático, que também eu acho que é uma questão muito literal. Mas o fazer no sentido de o que isso faz comigo. Ter uma percepção de o que isso diz para mim, causa para mim. Porque o que eu percebo muito, que, digamos assim, vai mantendo a vida no modo muito automático, é sempre essa exacerbação da autorresponsabilidade. Eu sou responsável, fica muito no eu, nesse sentido. Eu tenho que fazer isso, o que eu tenho que fazer... Muitas vezes é requerido dentro da clínica, então o que eu tenho que fazer com relação a isso? Chegou ali em uma questão delicada, em uma questão que toca, em algo que é o próprio sofrimento, e parece que não tem esse tempo de ficar nesse lugar. Como é que você vê isso hoje acontecer, não só no ambiente clínico, mas nos outros ambientes, até mesmo no ambiente virtual? É possível ter esse espaço? Tá, eu vou tentar articular com você, daí a gente vai construindo isso junto. É para provocar mesmo a pergunta. Primeiro, eu costumo dizer que assim, acho que a realização de um desejo, ela é um lugar utópico que
não vai se chegar, né? Por completo, obviamente. Eu costumo fazer uma comparação que você imagina você num barquinho, num oceano, entendeu? E que você está se sentindo preso ali. Você olha todo aquele oceano, todo aquele mar à sua volta e fala, nossa, ali está a liberdade. E eu estou preso aqui. Então, eu estou vendo um certo sofrimento, porque eu estou num lugar preso e eu poderia estar num lugar solto, livre. E aí essa pessoa, ela chega num dado momento que ela fala, não, então minha liberdade está lá. Meu desejo está lá. E eu pulo nessa água. Aí eu começo a ver aquele barquinho indo embora e eu tô ali naquele oceano, nadando livre, me sentindo na total liberdade do mundo. Só que eu olho para um lado, num dado momento, eu não vejo nada. Eu olho para o outro lado, eu não vejo nada. Ué, você está livre. Só que essa liberdade, ela também é assustadora demais. Porque e aí? Para onde eu vou agora? Era isso que eu queria? Era, mas e agora? O que me resta? Se eu realizo todo o meu desejo, o que me resta? E aí eu começo a criar algumas coisas, alguns mecanismos fantasiosos. Olha, eu não posso nadar até ali, porque ali tem tubarão. Eu não posso nadar até ali, porque ali tem uma correnteza. Eu não posso nadar até ali, porque ali eu vou me distanciar muito de onde estou. Então você começa a criar uma forma fantasiosa em volta de você, justamente para te colocar dentro do limite. Então você percebe que a realização de um desejo completo, ela não vai existir, porque se ela existir, você não sobra. O que lhe sobra? Né? Outro exemplo que eu gosto, você vai num show. Você está esperando muito aquele show. Parece que você coloca aquele show como, assim, a realização última da tua vida. Então, perfeito. Domingo à noite, chegou o dia do show, você assistiu o show. Se aquilo ali for a realização última da tua vida, o que sobra na segunda-feira para você? O que sobra? Não sobra mais nada. Então, eu já realizei tudo na minha vida. Então, a gente começa a criar algumas fantasias também. Olha, o show tava bom, mas aquela guitarra tava um pouquinho baixa. Olha, aquele vocalista ali, putz, quando eu ouço a música dele no digital, é diferente quando eu escuto aqui ao vivo. Você começa a criar alguns limites para não ter essa realização completa, para que na segunda-feira eu busque outros. Porque se eu realizar todo o meu desejo, o que sobra? Então eu acredito que esse é um lugar na clínica que também ele vai se dar conta que essa realização completa não vai existir. E que ele vai, de alguma forma, ter que lidar com isso. Porque a única forma que nós temos de ter realizado todos os nossos desejos na vida é depois de estar morto. Não ter mais vida. Sim. Não ter mais vida. Porque a vida, na realidade, é justamente essa forma fantasiosa de eu buscar ali algo que às vezes vai ser inatingível. Não sobra nada na segunda-feira para fazer. Me chama a atenção até mesmo essa metáfora que você traz, né, do mar, né, em relação ao mar, com o desejo, que também com essa expressão da liberdade. Tem uma poetisa que eu gosto muito, que é a Ana Martins Marques. E ela escreve muito sobre mar. Não só sobre mar, mas também ela escreve muito sobre desejo, né? Inclusive sobre, né, tem muito de uma questão ali sexual, né, envolvente dentro da poesia dela, mas como se as coisas ao redor estão vivas. Um garfo está vivo, um espelho está vivo, né? Um espelho dentro de um armário, por aí vai. E o que é interessante é que quando você vai falando, né, dessa impossibilidade, né, quando eu acesso esse desejo, mas ao mesmo tempo vem essas impossibilidades de, não, mas não estava tão legal assim, não estava... eu acho que isso é importante para a gente também aqui falar com o público de uma certa maneira. Isso é consciente ou não? Não, com certeza não, né? Isso aí ele tá uma coisa muito mais profunda ali, muito mais estruturada de uma forma inconsciente. Muitas pessoas, muitas não, acredito que todas as pessoas, elas têm um desejo, mas de uma certa medida, conscientemente, ela não sabe qual é a origem desse desejo. Ela só sabe que existe esse desejo ali, algo funcional ali que está dentro de uma estrutura inconsciente. Não é aquela coisa dizível, olha, a realização, vamos pegar o exemplo do show que eu disse para você. A minha realização última é assistir esse show. Mas isso aí já passou por todas as transcrições da sua vida, onde você transformou
aquela pulsão originária no objeto show, Aham. tá? Mas, assim, não é de forma consciente, tá? Eu gosto de pegar um exemplo de massa de novo. Vamos pegar um exemplo das massas. O que leva uma pessoa que está incluída numa massa a agredir um grupo de minoria? Grupos religiosos, de gênero, de etnia, entendeu? Ou partidária. O que leva aquela pessoa a agredir um outro? Isso não é de uma forma consciente. Ele está muito mais ali de uma forma inconsciente. Ou seja, quando eu estou na massa, eu estou sendo guiado, entre aspas, por um líder. Né? Esse líder, ele ocupa um lugar dentro de mim, dentro dessa minha estrutura inconsciente, que me gera uma potência, uma invencibilidade, algo indestrutível, né? E que eu posso derrotar, e que aquele outro é o inimigo em comum, do meu líder, dos meus pares. E aí eu vou lá e ataco. Mas o passo que eu estou falando da parte inconsciente é anterior. Como que é essa ligação minha com esse líder? Por que existe essa ligação com o meu líder? Como ele foi elegido? Né? A parte assim, como ele foi elegido, até assim, Freud explica um pouco, né? Ele fala assim, olha, qual que é o perfil desse líder? É ele ter é ele ser fanático por aquela ideia. Ele tem que ser fanático, ele não pode fazer um teatro, ele tem que ser fanático. Aquele líder, ele tem que acreditar naquela ideia. Uhum. E ele transmitir aquilo de forma muito simples. Por exemplo, vamos pegar um grupo que é contra outro por uma ideologia, por uma orientação de gênero. Que é muito perseguido as pessoas hoje que têm uma orientação de gênero diferente da binária que a gente está trabalhando. Né? Esse líder, ele não vai fazer uma articulação para quem está na massa do porquê aquela pessoa, assim, se é que existe um porquê, mas que existe um outro que é diferente de nós, que existe, sabe? Ele não faz essa articulação. Ele dá uma ordem de comando muito simples. Eles estão errados. Ou eles são uma ameaça. São uma ameaça. Exatamente. E a ameaça é o fundamental para quê? Porque qualquer ameaça... Porque o que a massa está fazendo? Protegendo um certo conservadorismo. A massa, ela não atende muito mudanças. Ela não quer mudanças. Ela quer aquilo e dentro daquilo ela quer saciar o desejo dela, que é o ataque, essas coisas. Então, todo mundo nessa massa precisa ter um inimigo em comum, porque aquele inimigo em comum é o que ataca os meus princípios de conservadorismo. Então, vamos eliminar essa turma. Vamos dizimar isso. Mas só que para acontecer esse movimento, o discurso do líder é muito simples. Ele não é articulado com grandes... Ele tem um certo fanatismo por aquela ideia e ele transmite de forma muito simples para aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas que estão na massa, Freud traz que o nível de intelecto deles foi rebaixado. É como se fossem todos crianças ali, loucos para saciar desejos. Não tem um ponto de um sensor. Falando em linguagem psicanalítica, o superego ali atuando. O superego ele é suspendido nesse momento. Então é pura pulsão. Por quê? Porque o meu líder, ele tá certo naquela ideia. Olha, você obviamente não vai falar, olha o quanto ele é fanático, mas ele vai falar, olha o quanto ele é convicto daquilo. Aí existe um certo questionamento às vezes, né? Quem que esse líder representa inconscientemente nessas pessoas? A figura paterna, porque essas ideias dariam um certo amparo, não sei. Pode existir explicações para isso, né? E também acho que em nós, de uma certa forma geral, né? Quando a gente está falando da sociedade, ali no caso, quando isso vem, isso afeta todo mundo de alguma maneira ou de outra. Né? Vai invariavelmente. Né? Mas aí que tá. Não é uma pergunta muito exata, apesar dela tentar nos localizar de alguma maneira. Mas onde que está esse sofrimento? O sofrimento de quem está na massa ou quem está fora da massa? Da massa. Da massa. A massa dos dois, vamos colocar dos dois. Acho que na realidade, a massa, ela está saciando seus desejos ali. Ela está só saciando os desejos. Ela não está tendo um superego ali atuando. O sofrimento justamente vai estar na minoria.
Uhum. Porque, olha só que interessante. Hoje, isso aí eu acho que afeta muito a subjetivação. Hoje nós vivemos numa sociedade de verdades impostas. As verdades são impostas. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, isso é bonito, isso é feio. Eu tenho uma certa verdade imposta. Então, quando eu estou nesse mundo, esse mundo já existe antes de mim. Ele já existe. Então, quando eu entro em contato com esse mundo, eu começo a olhar um momento de ver, de apreciar, um tempo de ir compreendendo tudo isso que está acontecendo ao meu redor e um instante de um momento de concluir. Eu concluo isso, é o subjetivo falar, é isso. Mas você percebe que quando a verdade ela já é imposta, eu saio um pouco, ou me compromete um pouco esse momento de concluir? Uhum. Não dá reflexão, né? Exato, porque eu vou lá, me deparo com algo na minha vida. Eu tenho todo um tempo de fazer uma compreensão daquilo. Esse tempo de compreensão, ele é sofrido também, porque você vai, não vai, volta, circula, certo, errado, isso dá certo, isso não dá. Você vai fazendo todo um movimento e chega um dado momento você, concluí. É isso. Só que antes mesmo de você concluir, já mudou outra verdade imposta. A rede social, repare na rede social, Rods, quantas verdades já mudaram ao decorrer da última década. A beleza é essa característica. Então todo mundo vai lá. E as mulheres, por exemplo, ficavam tudo com a mesma feição. Uhum. Aí muda. Não, agora a beleza é isso. Aquela turma que já tinha... Agora tem que começar a se reestruturar de novo para atender. Né? Por exemplo, se você pega que existe isso, a gordofobia tem para isso. O que é valorizado como beleza é a magreza. Seja do homem, da mulher, é a magreza. Só que em detrimento do quê? Uma pessoa que está acima do peso. Só que aquela pessoa que está acima do peso, ela não só é determinada como acima do peso, é dada uma verdade àquilo. Ela é feia, ela é monstruosa, ela tem a vida dela comprometida por causa disso. Então, não é só ser bonita, magra, que é o que falam, né? Não estou dizendo isso como uma verdade, só estou reproduzindo aqui. Ser uma pessoa que atende um padrão de beleza, que foi uma verdade dada, em detrimento de uma outra, que não é só a diferença, mas é a diferença horrorizada, monstruosa. Né? Então, eu tenho medo de cair nesse lugar. Então, nesse sentido, vamos ver. Que eu vou perguntar para Tá bom, provocar mesmo. vamos construindo. A massificação seria um anestesiamento da angústia? Totalmente. Agora, olha que interessante. Isso não quer dizer que as massas não dão certo. Porque o ser humano, ele é... Aristóteles já trazia isso da polis. Nós somos animais sociáveis. E Freud, ele traz isso na Psicologia das Massas. Justamente por causa das massas que a gente conseguiu formar um processo civilizatório, que a partir desse processo civilizatório a gente começou a fazer construções científicas. Freud era um positivista. A gente começou a fazer construções científicas, a gente conseguiu fazer uma construção da arte, da fala, da língua. Isso é por causa de uma massa. Só que a diferença entre aquela massa que ele estava analisando naquela época, após a Primeira Guerra Mundial, tudo que ele estava olhando ali, é que aquela massa existe um líder. Então, a massa, quando ela existe um líder, ela é completamente diferente da sua orientação quando ela é uma massa de construção orgânica, sem líder. Entende? Então, o Freud ele traz muito isso, que o problema da massa é quando existe um líder. Porque quando não existe um líder, que existe uma identificação entre os pares, as pessoas, eles fazem uma construção positiva. Por isso, até positivista em relação a essa evolução que ele acreditava da sociedade, da ciência. Né? Agora, quando ela existe um líder, aí já é diferente. Freud já traz isso. Tá? Mas olha que interessante. Mesmo nós estamos numa massa sem líder, ela também causa sofrimento. Sim. Né?
olha só. Aí nós vamos dar um pulo já para 1930, ali, quando ele escreve o Mal-Estar na Civilização. Ele fala justamente que o mal-estar na civilização, o nosso mal, aí ele já sai completamente dessa estrutura de massa, tudo, ele já está olhando só para a civilização mesmo ali. Claro que tem ali uma historicidade da teoria dele de massa. Mas, quando eu estou numa sociedade, eu sou obrigado a abrir mão de algumas coisas, como a gente disse. Né? E para onde vai isso? Bom, ele traz 3 coisas. Ele traz a diversão, ele traz psicotrópicos e a relação com as pessoas, amizade, essas coisas. Depois, essa parte de relação com as pessoas, amizade, ela é um pouco ambígua ali, porque da mesma forma que ela é necessária, ela também é sofrida. Né? Eu preciso ter uma pessoa para amar que me deixa feliz, mas aquela pessoa que eu amo também, ela me ameaça em ela ir embora, isso me traz uma angústia. Mas voltando ao mal-estar, né? Freud, ele traz que nós somos ameaçados pelo microcosmos, veja uma pandemia, o que todo mundo ficou horrorizado, eu acho que é muito difícil uma pessoa não ter tido medo da pandemia em alguma certa medida. O macrocosmos também. Então, a natureza ela não está se preocupando com o ser humano. A natureza, ela é em si, se ela tiver que ter um terremoto, ela vai ter. Se tiver que ter um tsunami, ela vai ter. Aí, Freud, como positivista, ele falou que o que acalma essas angústias é a tecnologia. Então, hoje, por exemplo, no Japão, onde tem tsunami, eu posso ter alertas. Aonde teve aquele desabamento aqui no litoral paulista, em São Sebastião, hoje tem sirenes. Então, eu consigo, através da tecnologia, né, falar, olha, fique tranquilo, que a hora que tiver um perigo... Ao contrário de antigamente, a pessoa vivia sempre em tensão, porque a qualquer momento poderia vir. E no microcosmos também, nós temos a medicina que avançou para isso. Então, vamos dar um exemplo, a pandemia. Antes da vacina, quantas pessoas sofriam, o quanto as pessoas sofriam, e após a vacina, em determinada medida, quantas pessoas ficaram um pouco mais tranquilas. Tá? E também, então nós temos o microcosmo, o macrocosmo, e também o nosso desejo. Por exemplo, o ser humano é o único bicho na natureza que ele tem a capacidade de idealizar a eternidade. Então eu posso idealizar que eu vou ser eterno. E na realidade nós somos um cisco na história do mundo. Só que daí, em um dado momento, eu começo a ver que eu tô com uma certa idade, eu já não consigo mais nem amarrar meu calçado. Eu tenho que pegar, sentar na cama para amarrar. Ou seja, meu corpo está deteriorando. Eu me olho no espelho, eu já vejo rugas. Mas, pô, eu tenho desejo de viver mais. Tá? Então, existe esse sofrimento. Obviamente, a gente está falando de um sofrimento que não é... Ele é inconsciente. Porque você sabe que você vai morrer. Você sabe que você é finito. Você sabe que as pessoas estão ao redor de você é finito. Então, conscientemente, eu sei que eu vou morrer, eu sou finito. Eu sei que as pessoas também são finitas. Mas, inconscientemente, eu tenho desejo que não seja. Sim. Então, eu sofro. Então, vamos lá. Caminhando nessa teoria freudiana. Aí ele pega e fala, bom, então nós temos a diversão, nós temos os remédios, as drogas, lícitas ou ilícitas, né, para conseguir, de alguma forma, e a relação com as pessoas. Essa parte da diversão, esses dias eu gravei no meu Instagram, uma coisa que eu achei muito legal, assim, a reflexão que foi dada naquele momento. Nós vemos uma sociedade extremamente preconceituosa, heterossexual, né? E ainda existe preconceito contra a homoafetividade ou qualquer outro gênero diferente da normativa heterossexual. Repara que no carnaval você pode se fantasiar de mulher. E não tem problema. Não, ali não tem problema. Ali você pode abraçar pessoas do mesmo sexo que você e beijar e falar que é o melhor amigo e te amo ainda. E fala a palavra te amo. Então, assim, ali ele está associando alguma coisa ali. Eu costumo brincar que as fantasias em época de carnaval quer dizer muito sobre o desejo das pessoas. Quer dizer muito sobre isso. As drogas. As drogas estão aí e elas nunca vão deixar de estar. As drogas sempre existiram ali, de alguma certa medida, sempre existiram. Mas não tem como. Vamos falar da atualidade hoje, né?
Vai entrar governo, vai ser governo, vai fazer discussão em legalizar, vai fazer discussão em não legalizar, vai fazer discussão em liberar os medicamentos, em reter medicamentos. Eu estou falando de drogas, seja listas ou ilícitas. Sim. Mas isso é uma demanda, homem, o não sofrimento. Se você for pegar alguns séculos atrás, qual que era a droga utilizada? Era o álcool. O álcool era utilizado como uma droga para acalmar um pouco suas angústias. Só que o álcool tem uma consequência social. E teve até aquela lei seca nos Estados Unidos que foi... Sim, mas o álcool tem uma consequência social, porque eu sei que você está bebendo. Então a sua angústia ela é exposta. Agora o psicotrópico não. O psicotrópico hoje você tem os efeitos colaterais completamente controlados. Então você pode na sua casa tomar o seu medicamento e se passar numa sociedade feliz. Sem que ninguém perceba que você está sendo... utilizando alguma droga. Uhum. Ok, então perfeito. Olha que analogia que você pode fazer com aqueles filtros de imagem do Instagram. Né? Eu não preciso expor de fato quem eu sou. Não preciso olhar pra ruga. Não preciso. E assim, eu também posso ter a escolha que o outro não olhe para minha ruga, que não olhe para o meu sofrimento, que me veja sorrindo. Eu posso escolher isso. Antigamente não, você fazia o consumo de álcool, ele tinha um efeito social. Você via que a pessoa estava alcoolizada. Sim. Então, as drogas, elas vão estar aí para isso. E veja, quando nós estamos falando do sofrimento invisível, que olha o quanto a indústria farmacêutica entrou na nossa sociedade. Olha o quanto. O quanto tem um anestésico aí. Você sofre. Vamos fazer um gancho aqui. Você pega uma sociedade que trabalha pelo capital, que ela tem que performar. Aquele mercado de trabalho vai te sugando. E você acredita que você está feliz porque você está evoluindo, você está conseguindo comprar as coisas. Em dado momento você estoura. A gente pode falar de burnout, um monte de coisa. Mas em dado momento você estoura. Você não aguenta mais. Você não suporta mais aquilo. Aí você vai no médico. Não estou demonizando os médicos, pelo amor de Deus, que eles fazem muito bem o papel deles na sociedade. Mas você vai no médico, o médico vai lá, vai prescrever Rivotril. Toma tantas gotinhas por dia que vai dar tudo certo. E aí você vai numa farmácia comprar um Rivotril, ele custa R$15. Medicamento, para mim, quando ele é barato, com um nível de potência como essa, é para atender a massa. Né? Aí você vai lá, você toma algumas gotinhas de Rivotril por dia. Aí você volta ao mercado de trabalho, você volta a alimentar essa sociedade capitalista, sei lá, por mais um tempo, seja mais 5, 10 anos. Mas, pelo amor de Deus, fica aqui e se entregue. Aí você olha para essa pessoa fala, nossa, eu estou muito feliz hoje que eu estou tomando esse medicamento. Mas você está feliz para quem? Para o outro, que você não dá mais problema? Ou para você? Porque quando você toma um medicamento, você está poupando o outro de um problema. Olha, essa pessoa aqui não consegue mais produzir direito na empresa. Então é para ele. Agora, quando você toma um medicamento, você olha, ele voltou a produzir. Né? Ele está contido. Olha que palavra que é pesada. Olha que sofrimento invisível aí. Você está melhor para quem? Para quem? Essa é uma excelente pergunta, inclusive. Inclusive, no podcast anterior, ele está falando sobre IA, a inteligência artificial. O Alex, ele pontuou muito bem, inclusive, que para quem que eu tenho que assim ser tão quem dá tanto rendimento assim, quem está preocupado com a questão de se uma máquina faz melhor, o ser humano tem que ser substituído. O mercado. Totalmente. É o mercado. Totalmente. E como é que essa lógica mercadológica, de alguma forma, ela ultrapassa, porque a gente percebe isso, como é que ela ultrapassa o nível do trabalho e entra nas relações? Eu vou dar um exemplo para você, Roger. Tem pessoas que trabalham 12 horas por dia, 13 horas por dia, faz jornada dupla, tripla, né? E aí ela pega e fala assim, eu preciso trabalhar porque eu tenho que ter uma pessoa para cuidar do meu filho em casa, eu preciso pagar o salário dessa pessoa. Claro que não é uma solução simples, eu só estou fazendo exemplos para formatar discussões aqui futuras. Não seria mais fácil você trabalhar menos e você ficar com seu filho? Né? Então, exatamente, para quem é isso?
Por que existe isso? Porque existe uma coisa enraizada dentro da sociedade, é que você tem que performar, você tem que produzir. Você não pode ser uma pessoa invisível. Você tem que ser uma pessoa produtiva. Né? Olha, outro exemplo que eu falei uma outra vez em algum lugar. Você vai em escolas infantis hoje, eles prometem que seu filho vai ser uma pessoa de sucesso no mercado. Olha, você matricula o seu filho aqui, que nós vamos transformar ele num gerente, num diretor, num CIO de uma empresa. Agora tem essa coisa C-level, que, nossa, cadê a subjetividade dessa criança? Cadê o processo criativo dessa criança? Cadê a criança? Cadê a criança? Olha, exatamente, cadê a criança? A criança, ela começa a sumir, né? Ela começa a virar o quê? Você começa a criar o seu filho para ser um sujeito, ou você começa a criar o seu filho para ser um recurso da sociedade? Um colaborador, né? Totalmente sujeitado, um corpo dócil, né? Vamos dizer Lacan. O corpo dócil é aquele que você consegue manipular e controlar. Tá? E voltando daí na inteligência artificial, também me veio um exemplo aqui, que antigamente você era vigiado para verificar se você está andando naquela linha que nós traçamos. O poder traçou essa linha. Todo mundo que sai dessa linha, eu coloco para dentro, ou eu elimino. Mas eu vigio essas pessoas, porque é aqui que eu consigo levá-los a algum lugar. Eu acredito dizer que hoje mudou. Hoje nós não somos mais vigiados para ser inserido numa linha. Hoje nós somos vigiados, assim, eu estou falando aqui, acredito que seja isso. Nós estamos sendo vigiados para saber, o mercado saber para onde eu estou indo e ali oferecer. Tá? Aí você vai entrar numa rede social, por exemplo, você vai ver que eu estou interessado em saber qual é o seu interesse, não para colocar você numa linha, mas para eu oferecer meu produto para você. É o que o algoritmo faz. Aí entra a inteligência artificial. Aí você percebe que a inteligência artificial, ela começa a entrar de uma certa forma. Eu também não estou demonizando a inteligência artificial, que deve existir, assim, coisas fantásticas, mas a gente também não pode demonizar tudo que é tecnológico. Sim. Mas, assim, nesse ponto que nós estamos conversando aqui, ela começa a retirar de você a possibilidade de escolha. Ela começa a injetar tanta informação em você que você tem que comprar aquilo. Porque se você não comprar aquilo, você é um fracassado na vida. Você trabalhou e não conseguiu. Aí vem aquele ditado assim, mas eu trabalho por quê, então? Você não posso comprar esse celular, por que eu trabalho? Eu tenho o direito de comprar. Não, obviamente você tem o direito de comprar, mas quem embutiu essa vontade em você? Dessa forma cega. Dessa forma que tem que ser dessa maneira, e nesse tempo, inclusive, né? Se não for agora, não acabou, né? E aí gera sofrimento, porque comprei aquele celular, saciou minha vontade. Nossa, me senti realizado. É efêmero. Daqui algum tempo lançou outro. Aquilo que você conquistou já foi. Já foi. Ele nos sacia por completo. Eu quero mais. Quero mais. Quero mais. Entende? E eu acredito que o mercado... Até a própria tecnologia oferece mais, né? Oferece. Vai ter um celular melhor ano que vem, né? Ainda que o espaço ainda está mais prolongado. Daqui a pouco eu acho que talvez encurte, né? Daqui a 6 meses, né? O celular melhor da última geração daqui a não sei quanto tempo. Até porque vai atendendo ali uma expectativa, né? De, nossa, anualmente eu vou ter um celular muito melhor. Tem até empresas assim, de telecomunicação que passam ali. Não, todo ano você vai ter um celular da última geração. Você faz um plano anual. Anual não, acho que é para a vida toda. Você tem que pagar tanto por mês para conseguir aquele produto. Eu vi uma vez uma reportagem, assim, eu também não sei até que ponto isso é fato, né? Mas eu achei interessante como ele argumentou. Ele pegou alguns países europeus e alguns países aqui da América do Sul. Ele estava falando da indústria automobilística. O tempo médio de vida de um carro europeu era 20 anos, uma coisa assim. O tempo de vida de um carro na América do Sul era coisa de 7 anos, 10 anos, uma coisa assim. O
tempo de vida que eu estou dizendo assim, de compra, troca e venda, né? Sim. Uma pessoa, ela ficaria com o carro ali uns 15 anos. Sim. Enquanto no Brasil, a pessoa ficava, na América do Sul, a pessoa ficava ali 7 anos. Por quê? Porque existe um fetiche da troca de carro sempre. Que o carro, em alguns lugares, assim, ele é dado como um objeto de empoderamento, né? E aí ele trazia um pouco, justamente sobre um pouco da educação, da capacidade que você tem de observar o que está ao seu redor. Por que lá, em alguns países da Europa, ele ficava muito mais tempo com o carro do que aqui? Por que aqui é suscetível, volto a dizer, nesse cenário, por que aqui é muito mais suscetível ao fetiche desse bem material do que lá? Então, você percebe que a sociedade ela também ela dá uma certa influência, e que esses objetos eles são efêmeros. E além de ser efêmeros, eles são passados como sendo essenciais, né? Sim. Você precisa ter um carro, porque como é que você vai viver se você só for andando de ônibus e tudo mais? E até mesmo, eu não sei se você percebe desta maneira, Marco, mas o que eu percebo é que chega até um momento em que há uma compreensão de que eu estou vivendo tanto para conquistar coisas que eu não percebo mais que eu estou sendo até servo destas coisas. Elas não estão mais me servindo. Eu não estou comprando um carro para ele me servir. Eu estou comprando um carro para eu servi-lo. Né? E não é o carro em si, o objeto carro, mas o carro, digamos assim, imagem. Eu preciso ter um carro melhor, preciso ter um upgrade do carro, tudo mais, que isso é um oferecimento. Então, eu tenho que trabalhar para servir ao objeto, aí no caso. Eu não sei como você vê essa relação. Rods, porque se eu não sirvo a isso, eu não estou incluído. E se eu não estou incluído, eu não existo. Então, eu preciso também ter minha existência. Vamos pegar um exemplo, a rede social. Quantas vezes você já ouviu por aí a pessoa falando assim, nossa, você não tem rede social? Não, eu tenho, mas assim, mas sou estranho uma pessoa que não tem rede social. Sim, parece que ela está devendo alguma coisa, ou que ela quer esconder. Você existe? Ela quer esconder. Você existe? Eu acho que só falta a pessoa perguntar, mas você de fato você existe? Parece que assim, se você não está incluído nisso, você não tem existência. Se você não se submete a isso, se você não é servo disso, você não tem existência. E também, hoje em dia, até nas próprias relações, antigamente, né? Não tão antigamente, mas um período mais recente, o que contava ali era a pessoa ter uma aliança, né? Vamos ter uma aliança. Hoje, não. Pra a gente estar numa relação, você tem que postar uma foto junto. Antigamente, no Facebook, era colocar em relacionamento, né? Exatamente. Aí, agora você tem que colocar uma foto Agora, né, junto. como o Facebook ficou meio arcaico, agora é postar uma foto junto, ou um videozinho junto e tudo mais e tal. Mas não é postar apenas estando junto. É postar que eles estão viajando, é postar que eles estão felizes, é postar que ali aconteceu uma coisa magnífica com essa pessoa, como foi ótimo estar ali com ela e tudo mais e tal. Como se dissesse ali o quanto essa pessoa, de repente, transformou a vida dela, no caso. Mas aí acho que abre um outro questionamento. O que é real, o que é virtual? Aí que é o que é real, o que é virtual? Né? Se você vai em 2000, vamos voltar em 2000, você tinha uma vida real aqui, física, né? Aí você chegava em casa e falava assim, eu vou me conectar na internet, eu vou conversar com alguém, vou ver quem me adicionou no Facebook hoje. Com o Orkut, por exemplo. Sim. Quem que eu encontrei dessa vez? Aí eu gastava lá um tempo da minha vida conectado, numa vida virtual. Hoje, eu não sei, eu questiono o que é virtual. Porque desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, de alguma medida você está conectado. Em alguma medida você está conectado. Sim. E em alguma medida você está existindo dentro de uma rede social. Mesmo que você não esteja ali conectado, sua foto está lá. E alguém está te olhando e vendo você. E você vai entrar e vai ver como que as pessoas me viram. Né? Aí a pessoa pode questionar assim, mas antigamente você era mais transparente. A rede social, o mundo digital não deixa você ser tão transparente. Será que a vida real, antigamente, você era transparente também? Será que as normativas sociais também não colocam uma cortina de fumaça para você também criar um avatar? Em casa você é uma coisa, na rua você é outra? Eu não sei. Eu vejo que existe bastante semelhança aí entre
vida virtual hoje e aquela vida real que a gente fantasia ser. E esse é um ponto interessante da discussão, porque até um certo momento tinha um limite ali, você percebia, hoje está borrado esse limite. Sim, não existe. Qual que é o limite entre o virtual e o real? Né? Inclusive, essa própria discussão, ela coloca em pauta também as próprias relações. Né? Como é que eu me relaciono? O que define o relacionamento? Né? Quando eu coloco essa questão da foto, é o que realmente define o relacionamento. É como eu estou sendo visto pelo relacionamento ou como eu estou vivenciando esse relacionamento? Tem um aplicativo que você sabe, se joga para a esquerda você não quer, se joga para a direita você quer. Sim. O Tinder. Não, sim, mas tem mais, tem vários. Não, né? tem mais. Vários. Vamos ver. Olha só, o que essa inteligência faz por mim? Ela já vai traçar o que eu sou, então eu não preciso já participar do constrangimento e ter que me abrir para alguém, porque ela já me apresenta como eu sou. Ela já vai me dar as pessoas que querem aquilo que eu ofereço, então eu já também não preciso mais participar desse constrangimento. Uhum. E o inverso é verdadeiro. Aquela outra pessoa vai ter dado match comigo porque casou, o algoritmo casou. Então, pum, joguei para a direita. Olha o trajeto que essa pessoa, que esse algoritmo economizou para mim. Sim. Psiquicamente falando, tá? Sim. Psiquicamente falando, porque eu não tive mais aquele constrangimento, aquele frio na barriga, da conquista, não sei o quê. Perfeito. Aí eu vou lá, conheço a pessoa, nossa, de fato essa pessoa dá certo comigo. Aí você começa a perceber que dura um tempo. E é bom, é gostoso você estar no processo de enamoramento com alguém. Mas chega uma hora que finda o enamoramento. E aí você começa a participar de uma outra rodada do relacionamento que você tem que começar a se reconstruir em outras formas, ver aquela pessoa de outra forma. Ah, mas será que eu tô afim disso? Então eu separo dela porque aquele aplicativo é muito fácil. Enquanto eu tô aqui lidando com isso, tem mais 10 pessoas na fila lá do meu aplicativo. Só basta jogar pra direita. Um corpo novo, né? Um corpo novo. Qual que é a minha escolha? Eu não escolho mais, praticamente, parceiros. Eu não escolho mais caminhos que eu faço de trânsito, porque hoje todo mundo utiliza algum mapa virtual de trânsito. Eu, particularmente, já não faço mais o ritual da cozinha em casa, de cozinhar. Eu posso pedir para plataformas. Uhum. Né? Então, assim, aonde que está a minha subjetivação? Aonde está a minha existência mesmo pelo meu querer ali? Será que o que está acontecendo ali é um querer do outro? Para fazer essa indagação precisa ter um espaço para refletir, né? Total. Marco, queria agradecer muito. Conversa maravilhosa que a gente teve hoje aqui. Foi fantástico, assim, foi percebendo o quanto tem muito conteúdo. Legal. Talvez e seja convidado para participar de futuramente um novo episódio aqui nosso. Perfeito. Quero agradecer muito sua participação. Quero, então, inclusive, a Dani hoje não esteve conosco, né? Legal. A Dani que encabeçou aqui o projeto. Agradeço a Dani, porque ela que me procurou ali também. A Dani é fantástica. Inclusive, Dani, se estiver assistindo, obrigado, muitíssimo Dani. obrigado, Dani, por estarmos aqui. Então, e também quero agradecer também ao nosso colaborador, a Casa Papagaio, que nos recebe muito bem lá, né? Que fica na Avenida Tiradentes. Não vou lembrar o número agora, desculpa aí, Bruno. Eu não vou lembrar o número de cabeça agora. Mas, que bom que a gente teve essa conversa, Legal. Viu, Marco? Que Não, bom eu mesmo. que agradeço. Que Gosto bom. muito Passando do por tempo. aquele trânsito todo, né, que a gente Nossa. pegou para chegar até aqui, mas valeu a pena. E nem com o mapa virtual resolveu. Não, o mapa, todos os caminhos estavam fechados, mas a gente seguiu por eles mesmo assim. É isso aí. Então, eu agradeço, Marco. Obrigado. E até um próximo episódio, pessoal. Falou, pessoal.